pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui de volta ao Blitz Cultural. É um prazer muito grande sempre estar aqui falando com vocês, sempre trazendo artistas do Brasil e do mundo para conversar aqui, bater um papo gostoso, trazer um pouco dessa cultura, dessa arte, desse entretenimento, mundo afora, sejam escritores, atores, cantores, poetas e tantos outros artistas que sempre passam por aqui e deixam uma saudade, deixam vontade de quero mais desse programa maravilhoso que é o Blitz Cultural e que tem alcançado um sucesso cada vez maior graças a vocês que estão sempre nos assistindo, estão sempre nos acompanhando, divulgando, mostrando para o mundo que o nosso programa é um programa maravilhoso, é um programa que tende a trazer o bem, a trazer a cultura, a arte, entretenimento para todos vocês. Lembrando também que estamos no ar toda segunda-feira às 21h30 para o Brasil e para o mundo em diversos parceiros. É só acessar o site vrtchannel.tv.br e na semana seguinte ele vai ao ar, fica lá disponibilizado tanto essa entrevista aqui, como diversas outras que já passaram por aqui, se vocês quiserem rever, no site mundogtv.com.br. Nós estamos em alguns canais abertos, canais fechados, em diversas plataformas e parceiros no Brasil e mundo afora. É só acessar o site lá e vocês vão ver toda a gama de parceria que nós temos aí. Gosto de sempre estar frisando aqui para vocês, 8 milhões de acessos, gente. É gente pra caramba que tá sempre aí nos apoiando, tá sempre nos confiando, deixando a gente entrar no lar de vocês, que tá abrindo as portas e nós estamos fazendo o máximo possível e impossível para sempre manter isso e crescer cada vez mais. E não seria diferente, nosso convidado de hoje é um convidado especial, vocês vão conhecer um pouquinho dele agora, eu vou apresentá-lo aqui e vamos bater um papo gostoso, mostrar quem é este camarada que está aqui para conversar conosco. Eu estou aqui com o Marcos de Sá, ele é graduado em Letras, escritor de romances contemporâneo, e entre suas obras estão os livros Reciclável, Acomode-se ou Recicle. Olha, isso aqui é um trava-línguas, hein, Marcos? Recicle-se. E O Baú de Shiloh. Ele vai me corrigir depois se estiver errado aqui. Além do livro infanto-juvenil Rotulândia. Você viu que o rapaz gosta de palavras um pouquinho difíceis, né? Então, o Marcos também organizou diversas antologias de contos e crônicas e também colabora com a coluna Educação e Vida do Centro Cultural IBEL, no Rio de Janeiro. Ele também faz diversos trabalhos voluntários desde 2017, que é muito importante o trabalho voluntário. Eu acho que cada um de nós fizéssemos um pouquinho, seja para qual causa fosse, teríamos um mundo muito melhor. E o foco do Marcos são crianças e adolescentes, e isso é muito importante. Além disso, o Marcos, um dos momentos que nós escolhemos e fechamos uma parceria, vamos falar dessa parceria daqui a pouco, é porque o Marcos também ele é idealizador do Prêmio Book Brasil, que está na sua 4ª edição, e é um prêmio magnífico, um prêmio gigantesco. Estamos aqui com o nosso convidado, Marcos de Sá. Seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural, rapaz. Obrigado, agradeço, desde já, né, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouco, né, do prêmio, para falar desses projetos que são tão importantes, né, para a nossa sociedade. E um abraço aí para todo mundo que está assistindo, desde já. De fato, são muito importantes mesmo, rapaz. E a gente que agradece a tua colaboração aqui com o nosso programa. Então, Marcos, vamos conhecer um pouco da tua história, como você se apaixonou pela escrita. Olha, eu venho de um contexto social, assim, que eu não fui muito incentivado à leitura, né? Os meus pais trabalhavam, a gente não tinha dinheiro para comprar livro. E eu lembro que o meu primeiro contato com essa paixão por ler foi uma senhora que morava perto da minha casa. Ela juntava crianças dia de sábado, né, pela manhã. Ela reunia várias crianças da comunidade na casa dela e ela fazia um momento assim de leitura, passava filmes e eu levava meus primos que eram menores que eu. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos. E eu lembro que foi ali que eu comecei a gostar de quadrinhos, né? Eu comecei a colecionar revistinhas da Turma da Mônica, que me acompanhou durante muito tempo. Gente, vou te interromper. E eu considero... Marcos, é engraçado, gente, de fato. Aí já começa também, lógico, o trabalho social dessa senhora, que provavelmente isso deve ter te incentivado a fazer alguns outros, futuramente diversos outros motivos, óbvio. Mas o Marcos falando aqui da infância dele, como ele começou a gostar de escrita, é muito a realidade da população brasileira, com certeza. Eu acho, não quero cometer essa gafe aqui, senão eu vou cortar aqui, gente. Tem mais de 30 anos, Marcos? Tenho, 36. Então, gente, a tua história de como começou a ler,
escrever os gibis, histórias da Mônica, todos os gibis, a realidade de muitos brasileiros. Nós não tínhamos celulares, não existia essa tecnologia. Então, a nossa É diversão verdade. realmente eram os livros ou então os gibis, que foi o que salvou a população aí nessa geração, né, cara? É verdade. E eu acho que assim, isso é um pouco reflexo também, né? Assim, a história dessa senhora que eu sempre gosto de contar, né? Porque ela para mim foi a primeira pessoa que, tipo assim, conseguiu me encantar com algum tipo de leitura, né? Porque, assim, apesar Uhum. daquele tempo não ter celular, quando a gente não tem incentivo, né? Quando você não tem uma casa que é cercada de livros, que você não tem aquele incentivo de aquisição de livros, né? No meu tempo, quando a gente ia fazer um trabalho da escola, a gente tinha que andar em várias bibliotecas, né, de escolas municipais para conseguir um livro para fazer um trabalho, né? É, Hoje em dia está tudo muito acessível, né? Assim, o celular, você escolhe qual é a pesquisa que você, da forma que você quer falar, naquela época a né? gente lia E naquele, livros, né, rapaz? Tinha que pegar emprestado os livros, era é, uma semana, 15 dias no máximo. Você não conseguia terminar um livro muitas vezes a tempo, a não ser que fosse um livro pequeno. E pesquisas de trabalho também. Nossa, via na biblioteca com a galera, pedia lá, bibliotecária, aqueles livros, tal, a gente tinha que pesquisar sobre história, geografia. Era muito trabalhoso, gente. A nossa época não era muito fácil, não. Mas era gostoso, né, cara? Era assim, eu passei a gostar, desenvolver mais o gosto pela leitura, assim, a leitura mais de livros, de romances, ficção, quando eu passei a trabalhar como cobrador de ônibus, né? Aos 18 anos, Hum. eu trabalhava, ainda também não tinha essa coisa do celular, de hoje, essas tecnologias avançadas, né? E eu ficava muito ocioso, eu ficava ali sentado na cadeira, eu trabalhei por 6 anos como cobrador de ônibus, e eu ficava ocioso ali, sem ter o que fazer, e aí eu comecei a comprar uns livros e comecei a ler. Então foi naquele momento que eu comecei a ler livros, né, assim, livros mais literários, fora Uhum. os quadrinhos, né? E me despertar essa vontade também de algum momento escrever, apesar de eu não ter aquela pretensão, nenhum momento passava pela minha cabeça que eu ia realmente publicar, mas eu já estava assim me apegando a essa coisa de esse hábito, né? Porque eu costumo dizer que a leitura ela é um hábito, Sim. né? Recentemente eu participei de uma palestra com crianças e alguns adolescentes, tinha até alguns adultos também. E eu perguntei eu introduzi a conversa perguntando quem gostava de ler. Impressionante que ninguém respondeu. Tipo assim, parece que ninguém gostava de ler. E eu tive Pois que mudar é. todo o contexto, né, da conversa que eu ia falar sobre ficção, sobre. Eu tive que mudar todo o contexto para me entender, né? E aí você É, já vê um reflexo da sociedade que estamos vivendo, um reflexo da nossa educação e para o caminho onde estamos caminhando, porque cada ano que passa são menos leitores, muitas livrarias fecham, bibliotecas fecham. De 2000, se não me engano, 2018, uma pesquisa que eu vi, até 2022, quase 5 mil bibliotecas públicas fecharam no Brasil. Então, a gente vê muitas livrarias indo à falência. Há um aumento de leituras de livros virtuais, que é interessante, talvez seja uma nova tendência. O livro físico não vai acabar, isso é fato, que enquanto houver um livro com aquele cheiro maravilhoso, e quem é um bom é leitor sabe que não verdade. consegue ler um livro sem cheirá-lo antes. Então, provavelmente não vai acabar, mas tende a diminuir realmente. A gente vê o reflexo dessa sua pergunta para as crianças, né? É, isso vem muito. A gente sabe que eu até conversei com elas, né, nesse dia, falando assim, perguntei por quê, né? Algumas comentaram que é porque não tinha paciência, porque achavam um livro muito grande e tal. E eu tentei mostrar para elas que às vezes é porque a nossa mente, ela está competindo com alguma coisa, né? E que, na verdade, a gente não precisa deixar essa outra coisa, a gente só precisa adquirir um novo hábito, né? Até falei, ó, você pega um livro, você lê uma página por dia, 2 páginas, né? Ou seja, mas tem que haver em algum momento uma disciplina para que seja gerado o hábito, né? Sim. Como foi comigo também. Eu também já tive a minha fase de olhar para um livro assim de 150 páginas, 200 páginas e dizer Deus me livre, ler um livro desse tamanho, né? Na minha adolescência eu também passei por isso, mas eu hoje
eu já não enxergo assim, justamente porque eu quebrei esse hábito através de uma disciplina, Uhum. né? Entendi. Pois é, às vezes até nós que somos escritores e leitores assíduos, Marcos, talvez aconteça com você, ou já tenha, você falou que aconteceu na adolescência, talvez até num momento como hoje, por exemplo, eu já me peguei em alguns momentos de dar, eu não acreditava, as pessoas falavam daquele bloqueio, quando Bloqueio faz criativo. criativo. E aí eu falava, eu não tenho bloqueio criativo, eu escrevo sempre, a todos os momentos, o que eu quiser. E, por incrível que pareça, eu me peguei em bloqueio criativo, inclusive esse ano, e foi um dos anos que eu mais produzi. E aí pode ser o fato de ser a mente muito cansada. E aí, esse caramba, eu pegar, sentar no computador e ter que escrever agora. Nesse momento, eu não quero escrever. E aí, você pegar livros, ler sempre livros e dizer: caramba, eu não quero ler livro agora. Eu estou cansado. Então, muitos trabalhos virtuais, muitos trabalhos no computador, no celular e tudo mais. E teve um momento desse ano que eu estava lendo, além do livro físico, um ou dois livros físicos, mais um livro e-book. E chegou o momento de dizer, eu não consigo, não quero, nesse momento, ler nada. Tem dia que a gente quer parar de criar, quer parar de ler, eu me peguei nesse ponto. Imagina quem não tem realmente o incentivo, quem não gosta, quem está começando sua vida na infância, na sua formação, que é a formação do seu caráter ou não, os incentivos dos pais, da sociedade, o que estamos vendo hoje em dia, que a gente vê mais violência e falta de amor do que tudo. E aí, imagina para essas pessoas que não têm mania, costumes ou exemplos de leitura. Com certeza é muito mais difícil. Se a gente tem, e acontece É, isso, pelo menos comigo e algumas pessoas que eu convivo ou conheço, imagina para essas pessoas o quanto é mais difícil. Porque quando a gente para de é ler por um verdade. tempo, para voltar é mais complicado. Que é preciso voltar a ler um livro. Eu tenho estantes com dezenas de livros que eu ainda não li. Aí eu vou escolher qual. Ah, esse aqui está um pouco chato. Para a gente voltar ao hábito de leitura já é um pouco complicado. É verdade. Recentemente eu estava combinando, né, numa comunidade de fazer uma leitura. Eu estava falando com uma mãe, né, para com umas mães, né, para tentar fazer com que juntar uma criançada lá, uma galera para a gente fazer esse momento. E uma das pessoas que estavam nesse momento, uma mãe, né, olhou para mim e disse assim: Olha, esses meninos daqui, eles não querem saber de livro, não, né? Eles são tudo interesseiro. Essas coisas, assim, começou a falar bastante coisa e eu falei assim para ela: Olha, eu sou educador social. Então, assim, se os pais não acreditam, ou eles mesmos não acreditam, o meu trabalho é acreditar, né? Porque eu Uhum. não posso olhar e dizer, ninguém quer, então eu vou acabar com o trabalho. Já tive geladeiras literárias que eu coloquei na rua danificadas, e depois eu coloquei outra geladeira no mesmo lugar. E as pessoas diziam, tu vai colocar no mesmo lugar, vão fazer a mesma coisa. Eu disse, não importa. O meu trabalho é esse. Eu preciso mostrar uma resistência, principalmente onde não tem, né? Onde não Uhum. tem esse acesso, onde não tem esse apoio. Então, eu preciso mostrar uma insistência, uma resistência, uma insistência que a gente está acreditando, que a gente está. Não posso desistir de fazer essa acessibilidade, porque uma parte da sociedade, né? A gente nunca pode generalizar, Sim. faz isso ou aquilo, ou não tem interesse, Uhum. né? É importante se tocar nesse ponto, inclusive aproveitando esse gancho que você deu sobre a educação, você tem uma história na área da educação, né? Por que resolveu seguir por esse caminho, ô Marcos? Porque muitas pessoas, assim como você acabou de falar, desistiram no meio do caminho, muitos não querem mais serem educadores, porque é muito complicado a adolescência, a criançada hoje em dia, a educação dentro de casa já é muito precária. Eu não estou generalizando, mas de fato, hoje há muitos pais querem que a criança seja educada na escola, e essa não é a realidade. A pessoa vai para a escola para aprender, para se instruir. A educação tem que ser feita dentro de casa. E você acredita na evolução humana? Você continua nessa batalha? Por que você resolveu ir por este caminho, mesmo sabendo que a gente vem de um país em que não apoia a educação desde os seus primórdios?
Olha, eu sempre gostei muito, assim, por exemplo, quando eu era criança, eu juntava crianças na calçada, né? Eu era criança também, eu tinha 11, 12 anos. Eu juntava as crianças na calçada e eu brincava de contar histórias. Eu já Hum, gostava dessa coisa da história. É, eu também, na minha adolescência, dava aula de reforço para crianças da vizinhança, né? Dava aulas de português, eu gostava de brincar de professor. Eu sempre gostei muito desse universo, assim, da educação, das letras, né? E aí, quando eu fui trabalhar em 2017 em uma instituição, como voluntário, que eu tive todo um processo, aí dei uma parada, estava trabalhando como promotor de vendas, emprego formal, e aí, em 2017, fui trabalhar em uma instituição no Bom Jardim, que é aqui onde eu moro, que é uma das maiores periferias de Fortaleza, que atendia mais de 600 crianças, adultos, adolescentes, gratuitamente, né? Tinha aula de educação, balé, e eu era da parte educacional, eu ficava na biblioteca. hum, Então, assim, eu costumo dizer que quem eu sou hoje é muito dessa experiência, porque as histórias que eu ouvi, as experiências que eu tive ouvindo as crianças e os adolescentes que eu atendia, me atravessaram de uma maneira que eu não podia simplesmente dizer assim, não, eu vou ignorar, sabe? E teve muitas, são muitas histórias assim que daria um livro, sabe, para contar. E uhum, mas uma das coisas que mais me tocavam era quando eu ouvia uma criança, eu sempre conversava com elas, né, sobre a leitura, como era a leitura em casa. E algumas diziam para mim que os pais nunca leram para ela, nunca compraram um livro. Tio, eu nunca ganhei um livro na minha vida. E teve uma história que eu sempre costumo contar, que foi uma contação de história que eu estava fazendo numa instituição, e tinha elas tinham acabado de lanchar, e uma dessas crianças se levantava o tempo todo, ia na recepção, pegava biscoito e colocava no bolso e voltava, ia de novo, pegava mais biscoito e voltava. Em certo momento aquilo me incomodou, porque eu estava contando a história e estava vendo aquele movimento, e eu olhei para ela e disse assim: Meu amor, vamos sentar, vamos prestar atenção na história agora que o tio está contando. E essa menina tinha mais ou menos uns 7, 8 anos. Ela olhou para mim com a maior naturalidade do mundo e disse assim: Tio, mas isso aqui não é mais o meu lanche, isso aqui agora é meu almoço. Porque minha mãe disse que não ia ter almoço de novo em casa. E que eu tinha que comer o tanto que eu pudesse aqui, porque a gente ia ficar sem, não ia ter almoço nem lanche da tarde. Aí aquilo ficou. Eu nem sei como é que eu consegui terminar aquela história, né, naquele dia. Mas aquilo ficou muito em mim e eu fiquei refletindo, refletindo, e eu pensei que o caminho é a educação, sabe? Porque assim, é claro que quem passa fome não depende de filosofia. A pessoa quer uhum. comida para comer. Mas para quebrar esse ciclo, para que ela não repita a história dos pais, talvez a história dos avós, ela precisa tem alguma coisa que precisa impactar ela internamente, sabe? Alguma coisa. E eu percebi que isso é educação, sabe? Então eu coloquei muito isso em mim como se fosse uma espécie de missão, né? Eu acredito muito no poder da educação, no que ela faz, porque eu sou prova disso, né? Muitas vezes eu fui acolhido, né, em espaços educativos por pessoas, né, que souberam me ensinar a pensar, né? Muitas coisas. É óbvio que eu tenho muitas coisas para corrigir, mas o que eu tenho, assim, que pode ser considerado mérito, veio de pessoas que me ensinaram a pensar. Então, eu acho que o que me impulsiona a insistir em projetos de leitura, né, que a gente tem dois projetos, tem o Periferia que Lê e tem o Prêmio Book Brasil, e as outras ações que nós fazemos, é sempre para dar esse acesso para que as pessoas tenham pelo menos essa possibilidade de pensar, né, Sim. porque às vezes as pessoas vivem em contextos de tanta indignidade que elas não pensam em pensar na própria Hum, história, em como quebrar ciclos. Então eu acho que eu assumo muito isso como missão. E eu acho que essa experiência que começou lá em 2017 é que vai me tocando, que me move até agora. entendi. Marcos, você contando essa história, é muito triste essa história dessa criança, porque a gente sabe que é uma realidade muito presente em milhares de lares brasileiros, que o brasileiro existe, enquanto você está tomando seu café da manhã e farto, nesse domingo existe
milhares de crianças que estão, não só no Brasil, no mundo, sem nada para comer e não vai comer no almoço, não vai comer realmente no jantar. Nós estamos num país onde ainda se passa fome e é muito triste porque a gente acha que vamos evoluindo com o tempo, os nossos governantes, a sociedade como um todo, não se preocupa com o que o outro está comendo, o que o outro está vestindo, a dor do outro, porque nós vivemos um momento de egoísmo, egoísmo social, poderia dizer assim, e, e que sim, é culpa também dos governantes, do poder público, que saber onde estão essas pessoas, o que fazer com essas pessoas, é muito dinheiro desperdiçado com coisas que não, além da corrupção, que é uma praga que acaba com a sociedade, existe também as pessoas que são alheias à dor do outro. Então, a pessoa que está passando fome, a pessoa que está pedindo, e não vai ter educação, a pessoa não vai conseguir se concentrar, a pessoa não vai estudar com fome. Existe realmente uma diferença muito grande, e você vê que várias pesquisas mostram isso, em que uma criança de classe média alta, tem muito mais chance de ter sucesso na vida profissional e financeira do que uma criança de um lar carente, de classe baixa ou miserável. Há raras exceções que essas pessoas conseguem vencer, sim. Conversei com entrevistados que discordam, falam que se estudar você consegue, mas de fato, só quem está dentro do seu lar, da sua casa, sabe o quanto é difícil se concentrar com o estômago vazio, o quanto é difícil lutar e buscar uma ajuda, ou sair do interior, da periferia, para ir numa escola que anda não sei quantos quilômetros a pé, enquanto o outro tem um carro que deixa na porta de um colégio onde vai ter uma alimentação, já tem uma alimentação muito regular, todas as vitaminas que o organismo precisa dentro do seu lar, e também vai ter dentro da sua instituição de ensino. Então, é uma disparidade muito grande, cara, e é muito triste dessa forma que você fala que é algo presente. A gente vê isso no dia a dia, só não vê quem é cego, então só não ajuda quem realmente não quer. Não é a obrigação da sociedade, mas de qualquer maneira é também, porque é a dor do outro, poderia ser eu. Isso chama-se empatia. Então, eu acho que existe uma responsabilidade não só do governo, do poder público, mas também da sociedade como um todo. Você, por exemplo, ajudou essa bolacha que a criança estava comendo nesse lugar que você estava contando a história, com certeza ajudou essa criança, pelo menos naquele dia. E é um ponto positivo. E se todos nós dessemos uma bolacha, dessemos um prato de comida, com certeza faríamos a diferença. E muito, porque olha a população que existe no Brasil. Quantas pessoas pode dividir um prato de comida, pode ajudar com R$ 1, uma causa animal, com uma causa do idoso, uma causa da criança na educação, como é o seu caso. E aproveitando esse momento aqui, bateu um coração lógico, né? Quem é ser humano Uhum. sabe, e nós que somos do Nordeste, eu sou nordestino, a gente sabe a realidade que é do Nordeste, que principalmente na nossa época, nos anos 80, 90, o quanto era complicado, o quanto era difícil, e o quanto ainda é em vários lugares do Nordeste para a população, que é uma população realmente maravilhosa, mas é uma população que a maioria sofreu muito e ainda sofre. Então, Sim. me fala, Marcos, você já falou um pouco aí, como resolveu fazer trabalhos voluntários e por quê? Você começou a fazer trabalhos voluntários desde 2017, né? Foi. Esse que eu participei em 2017 era um estúdio de uma conhecida minha, né? Que ele foi reformado por um programa de TV, esses programas que vai, reforma tudo, né? E transformou num instituto, Ah, né? E aí, esse instituto, ele ganhou uma biblioteca. Só que eles não estavam preparados para a parte educacional, porque lá era um estudo de dança, né? hum, Era mais focado na parte de outras artes. E aí, quando eu fui visitar, eu disse para ela que eu podia ajudar, né? Eu tinha um outro trabalho, mas eu tinha como ter essa disponibilidade de tempo, e eu comecei no período da tarde. Aí eu saí do meu trabalho e acabei ficando de maneira integral, né? Trabalhei quase 2 anos e meio nesse instituto, né? Que fica aqui no Bom Jardim, em Fortaleza. E eu só saí de lá por causa da questão da pandemia, né? Começou hum. a pandemia, aí fechou tudo. Aí eu tive que discorrer por outros meios, né, de sobrevivência e também de manter o projeto de alguma maneira vivo, porque a gente não sabia no que é que ia dar.
Mas foi isso, foi uma circunstância, né? Eu entrei por uma circunstância, mas eu sempre tinha aquele, sabe aquela coisa que te puxa? Eu queria voltar para um lado social. Ah, Eu sempre participava de questões sociais quando eu frequentava a igreja. Eu já participava muito de ação social. Eu acredito que era o que eu mais gostava de fazer na igreja. Era essas questões de ir para a rua, levar sopa, agasalho, essas coisas. Eu uhum. sempre gostei muito do social, né? E- E qualquer a brechinha assim, aí eu, eu queria entrar. Muito bom, cara. Isso faz toda a diferença para a sociedade que a gente vive hoje, né? Que está tão despreocupada com o outro. Alguém que faz um trabalho social, com certeza está um nível acima. Parabéns por este seu teu incentivo. Agora vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar do Prêmio Book Brasil, gente. O Prêmio Book Brasil é um Sim. prêmio bacana. Já ganhou o mundo. O Brasil está conhecendo bastante, já está chegando fora do Brasil, em vários lugares. Uhum. Eu quero dizer para vocês que eu participei desse Prêmio Book Brasil, se não me engano, a segunda ou terceira edição, não recordo agora. Fiquei entre os três, como capa, mais bonito no livro Sou Adolescente, Minha Vida é uma Merda. Foi uma honra. E dizer que esse Uhum. ano eu volto com parceria também com o Marcos, e nós estamos juntos. Eu vou ser um dos curadores deste prêmio, gente. E Uhum. outra, e já estamos aqui, já vou deixar diante de mão aqui, que os finalistas, vou fazer uma entrevista com cada um dos finalistas aqui para o programa Blitz Cultural. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês que são escritores, mandem os livros, entrem lá, vejam o regulamento. O Marcos vai passar todas as informações para você aqui desse prêmio, que é um prêmio belíssimo, é um prêmio maravilhoso, é um incentivo cultural e é muito bacana. Primeiro, te agradecer pelo convite, tá, Marcos? Eu queria que você Eu que falasse. agradeço. Estamos na quarta edição, né, e tem feito muito sucesso. Fala um pouco desse prêmio aqui para a galera. Bom, o Prêmio Book Brasil, assim, antes de mais nada, emendando com a história da instituição que eu estava falando, ele começou com essa história das crianças dizer, tio, eu nunca ganhei um livro, então, assim, o mérito é delas, né, de ter começado toda a história do prêmio. Porque a minha primeira intenção era dar um livro de presente para cada criança, que eu acho que eu atendia mais de 200, né, na semana, e adolescentes também, e eu pensava, como é que eu vou dar esse livro para essas crianças? Então, à medida que eu estava pensando nisso, eu também estava escrevendo o meu primeiro livro e estava estava conhecendo o mercado editorial, né, como é que funcionava essa questão de e aí veio muito esse impacto para mim da periferia também, que impacta nessa questão de você escrever, de você ter um lugar na vitrine, né, você que é escritor periférico e tal. Então eu já estava assim atravessado com muitas coisas e eu comecei a observar que tinha alguns prêmios, né, prêmios conhecidos como o Sesc, o Jabuti e outros, né? E eu participei também de uma Bienal do Ceará, onde houve muitas histórias, né? Teve uma história que me tocou muito, que é uma senhora do interior do Ceará, que ela transformou a cozinha dela numa biblioteca. Era panela e livro, assim, e ela Olha, juntava a garotada lá. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, poxa, eu não estou fazendo nada. Eu fiquei com aquele sentimento assim de que eu não estava fazendo nada. E veio a ideia de criar um prêmio. Primeiro, eu pedi nas redes sociais livros, mas não deu muito certo. E aí depois veio a ideia de criar um prêmio, alguma coisa que trouxesse de contrapartida esses livros. E aí veio a ideia de criar um prêmio literário, que é o Prêmio Book Brasil, no final de 2019, e ele passou a primeira edição em 2020, né, quando aconteceu essa primeira edição. Que tivesse essa contrapartida, essa doação de um livro para a instituição. E por mais que eu tivesse começado sozinho, as pessoas dizendo que não ia dar certo, porque tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, comecei totalmente sem credibilidade. Nós tivemos mais de 65 inscrições na primeira edição e conseguimos mais de 300 livros olha. doados, né? E materiais escolares também. Foi livros, jogos educativos, material escolar. Todas as fotos estão lá no nosso Instagram, que é o Prêmio Book Brasil. E a gente conseguiu fazer esse momento, né, com as crianças. Aí depois começou a pandemia. Aí eu continuei recebendo mais livros. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com esses livros aqui parado? Aí nasceu um outro projeto, que é o Periferia que Lê, que eu consegui executar aqui na minha comunidade, né? Uhum.
Mas a gente conseguiu no ano seguinte fazer a segunda edição, depois fizemos a terceira e agora nós estamos na quarta edição, né? Que era algo assim que eu não imaginava que ia se estender, né? Eu pensei que ia ser só naquele primeiro momento, não sabia se ia dar certo, e a gente conseguiu até mesmo conseguir montar uma equipe de leitura, montar uma curadoria, porque as pessoas começaram a se chegar, as próprias pessoas que participavam, né? Como pessoas que participaram de edições passadas e hoje elas estão na equipe de leitura, outras já fizeram design, né? A pessoa que criou, que é a Juliana que criou o símbolo do Book Brasil, ela Que, foi uma aliás, é das lindo. concorrentes. Foi ela que criou, é maravilhoso, né? Tipo assim, ela, olha, eu vou criar, eu trabalho com design. Então, assim, as pessoas começam, o Daniel, né, nessa edição que chegou para a curadoria. Opa, Então, assim, as pessoas vão se chegando, porque isso é o melhor de tudo, é gerar essa credibilidade, as pessoas acreditar no propósito desse projeto, que tem como intuito de valorizar a nossa literatura nacional e os seus atores e as suas atrizes, né? Que são os nossos escritores, os nossos gêneros literários, né? hum, As pessoas sempre me perguntam por que é Book Brasil, eu digo assim, porque o book, ele é muito valorizado, né? Que é o livro internacional, né? O aham. livro americano, que todo ano está no top um mais vendido, né? Aqui no Brasil. E a gente tem que começar a valorizar os nossos books do Brasil, né? E por isso que eu coloquei Hum, nacional, né? Prêmio Book Brasil, para a gente começar a valorizar o de dentro. sim. E é E isso. aproveitando, o Book Brasil está internacionalizando. A Rede Sem Fronteiras, uma parceira minha de Portugal, a de André, está divulgando lá. Muitos escritores estão mandando mensagem para mim Ah, que perguntando como maravilha. participar. O Focus Cultural também, que é internacional, está divulgando agora, então agradeço também já de antemão aí por essa parceria aí, e muitas outras pessoas aí já estão, tá ganhando o mundo aí o Book Brasil, e estou recebendo bastante mensagem de escritores, como participar, como devo fazer, e parabenizando o prêmio. E começou agora, gente. Vamos para cima que tem muita coisa aí boa para chegar aí no prêmio Book Brasil. Vocês viram aqui como é importante o incentivo que o Marcos teve, e por causa das crianças, de levar um livro e levando um livro a tantas outras pessoas, e o foco do prêmio recebendo esses livros é um trabalho também social, o quanto isso é importante. E tem tudo para dar muito sucesso, para fazer muito sucesso cada vez mais. Parabéns mais uma vez, viu, Marcos, por esse incentivo. E estamos aqui com essa parceria que dure muitos e muitos outros prêmios. Agora, eu queria saber, nem tudo são flores, lógico, e a gente sabe disso, então qual a maior dificuldade de criar um prêmio como este? Bom, eu acho não, tenho certeza que a maior dificuldade é a questão da credibilidade, né? Como eu estava falando, a gente tem que conquistar, porque assim, como não é um prêmio que a gente nunca conseguiu um grande patrocínio ainda, a gente não conseguiu um edital, né? Eu até tentei escrever em alguns editais, mas eu acho que é essa credibilidade, né? Assim, eu estou muito feliz com a credibilidade que a gente já conquistou, né? E todos os anos as pessoas já vão se inscrevendo. Nós estamos no sétimo dia de inscrição e nós já estamos com mais de 50 inscrições, né? Ontem estava olhando no formulário, com apenas 7 dias. Hum, Então, isso é um impacto, né, que essa credibilidade ela vai gerando no propósito. As pessoas, é muito legal as pessoas mandando mensagem dizendo que participam do prêmio, porque isso traz uma outra consciência também para quem escreve, né? Sai daquele mundo só de publicar, fazer a noite de hum, autógrafo e vender o livro, né? Porque eu acredito muito que o nosso papel como pessoas que escrevem é também incentivar, né, a leitura, porque a gente precisa de leitores, né? sim. Não adianta a gente ficar só Não adianta reclamando, escrever dizendo para assim, não adianta a gente escrever para estante, né? exatamente. Então, assim, a gente precisa escrever, mas também construir essas pessoas leitoras, né? E eu acredito que a dificuldade é essa, é a credibilidade todos os anos. Às vezes a gente apresenta o projeto para algumas pessoas, é, mas acabam assim, meio não, desistem, né? Porque acham que não tem retorno, mas sempre fica aquelas pessoas que enxergam além desse retorno, né? Porque o nosso prêmio, o diferencial dele é que tudo dele é doado, né? A Hum, equipe de leitura
as pessoas doam seu tempo, a curadoria, as pessoas doam seu tempo, a gente não trabalha com nenhum fator financeiro, né? Não tem nada que. Às vezes as pessoas querem pagar a inscrição, não tem como eu mandar um pixel, não, porque eu não posso tirar a sua experiência de pegar o livro, embalar e doar, entendeu? Hum, Porque essa coisa do Pix, né? Ele facilita muito, mas ele tira um pouco dessa essência, sabe? sim. Uma coisa que eu quero prezar muito é essa essência de você, ou você comprar o livro, ou pegar um livro que você já tem em casa, você embalar e você está enviando de presente para, sabendo que aquele produto ali vai ser um presente para alguém, né? Hum, Então é isso. Eu acho que a dificuldade maior é é essa, uma outra é experiência, né? construir essa credibilidade. Ô, Marcos, por que você acha que um prêmio como esse, que tem uma história bonita e tem alcançado o Brasil todo e agora até lugares fora do Brasil, inclusive nessa edição, por que você acha que um prêmio como esse, ou tanta parte da cultura e da arte não tem patrocínio, não tem apoio de instituições? Olha, assim, no caso do prêmio, no caso do Prêmio Book Brasil, né, eu acho assim que como eu comecei sozinho, eu não tenho, assim, não tive aquele apoio de pessoas influentes. E as pessoas, assim, geralmente, não estou generalizando, mas as empresas, vamos dizer assim, né? Elas visam muito é isso que eu estava falando, do retorno, né? Uhum. Então, assim, tem que ter um retorno. Então, eu acredito que a gente só consegue ganhar essa credibilidade no sentido, assim, de patrocínios, quando a gente conseguir, talvez, um edital ou alguma coisa que gere é, algum tipo de retorno para quem está patrocinando. Eu digo assim, na verdade, eu sempre acredito que tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo, tem um retorno, sabe? Uhum. Tem assim um. Só que não é aquele. Não, como é que eu vou explicar? Muitas Talvez vezes não não é o seja que a aquele gente espera e retorno. o que a gente quer, né? Não é o retorno que uma empresa espera, né? Aquele retorno de visibilidade na mídia, não sei, programa de TV. Mas é isso, a gente vai construindo, né? A gente vai construindo essa história para ela se fortalecendo a cada ano. Eu acredito que um dia esse prêmio ele vai estar num formato, porque cada ano eu percebo que ele melhora em alguma coisa, né? No Uhum. primeiro ano a gente não tinha equipe de leitura, era só a votação popular. Aí as pessoas começaram a dizer: "Ah, mas na verdade quem ganhou era quem tinha mais seguidor e tal". Aí a gente conseguiu na segunda edição montar a equipe de leitura. Aí na terceira edição entrou a curadoria, porque a gente viu que tinha necessidade de ter uma curadoria. E na quarta edição, continuamos com a curadoria, melhoramos alguns pontos que as pessoas nos davam feedback. Então eu percebo que a cada ano vai se fortalecendo, sabe? E as pessoas vão vendo o que realmente acontece, porque o prêmio faz questão de ser transparente com tudo, né? As doações que vão chegando a gente mostra, tudo que acontece a gente mostra, a gente se comunica, né, por e-mail, quando tem alguma questão pendente. Então, assim, é isso. Eu acho que a, as empresas, algumas empresas, né? Algumas é porque não conhecem ainda, não pararam para prestar Uhum. atenção na nossa história, no nosso propósito, porque óbvio que a gente não conseguiu alcançar todo mundo ainda, mas eu acredito que à medida que a gente vai se fortalecendo, vai chegar gente que acredita nesse propósito e vai somar. Perfeito. E vocês, empresários, instituições que estão vendo aqui, que estão assistindo, estão acompanhando esse prêmio, que é muito importante. Você, tenho certeza, tem alguns empresários que gostam de trabalho social, que querem investir seu dinheiro, às vezes não tem aonde, ou quer fazer algum trabalho diferente. Procura aqui o Prêmio Book Brasil e que o ano que vem vocês possam apoiar esse prêmio, que ele seja multiplicado por muitos e muitos lugares e a milhares de pessoas e possa alcançar muitos outros patamares. Então, empresários, instituições, procurem aqui o Marcos, procurem o Prêmio Book Brasil. No final, ele vai deixar aqui a rede social dele para vocês entrarem em contato. Marcos, falando das outras edições, qual a qualidade das escritas que tem chegado para o Prêmio Book Brasil? Olha, a maioria, assim, nós somos divididos, né, em equipes de leitura e curadoria, assim, não me passa todos os livros, porque eu fico apenas com uma parte, a gente vai se dividindo em curadoria e equipe de leitura, né, mas, assim, os que eu li,
Gente, é livro maravilhoso. Eu não sei nem qual é o adjetivo, sabe? São livros assim muito bem escritos. Aqui no Brasil tem uma produção muito boa, né? Escritores assim, escritoras maravilhosas, assim, pessoas competentes mesmo, dignas Hum, de estarem nas estantes, de serem lidas, conhecidas. E é muito bom, sabe? Assim, por exemplo, ontem, quando eu estava olhando que tinha mais de 50 inscrições, eu fiquei pensando, né? Assim, quanta gente escreve, né? Quanta gente está precisando, assim, dessa oportunidade, né? De ser conhecido, de ser lido, né? Eu hum. organizei uma antologia numa periferia aqui do Bom Jardim, que é a Somos a Periferia que Escreve, o nome da antologia, com 20 escritores da periferia. Gente, a gente se emociona com esse livro, é uma coisa assim muito bem escrita, sabe? Algumas pessoas eu já conhecia e eu não sabia que elas escreviam tão bem, né? Olha. E a gente parece que às vezes subestima, né, por Uhum. algum estereótipo, alguma coisa desse tipo. A gente subestima, mas o fulano é do meu bairro, mas é meu Santo de vizinho. casa não faz Parece assim, milagre, né? aí parece assim que tem que vir da Europa para a pessoa dizer, é uma escritora, né? E Ah, muitas vezes você tem essa escritora do lado da sua casa, verdade, né? cara. Então, é o que eu sempre digo, né? Valoriza, dá oportunidade primeiro para você ler, para você ver se você gosta, né? Pelo menos dar essa Uhum. oportunidade para as pessoas que são os artistas, né? Que moram perto de você, não só da escrita, né? E das outras linguagens também. É o que eu falo para alguns escritores, ou alguns artistas, cantores, compositores que eu converso. É, primeiro ponto, seus amigos, parentes, apoiem, incentive, divulguem, vão aos seus shows, vão às suas peças de teatro, comprem seus livros. Se não puderem comprar, divulguem o show, divulguem o livro da pessoa, já está dando uma grande ajuda. E para você que é artista, você que é escritor, cantor, artista, mas não espere apoio de parentes e amigos, porque geralmente é o mínimo possível. Então vamos, toca o barco para frente e vamos embora, né, Marcos? É verdade, é desse Agora, jeito mesmo. pois é, agora me fala como que funciona o critério de votação e a escolha dos finalistas. Bom, para participar do prêmio, pode residir no Brasil ou não, porém tem que ter o livro publicado dentro do país, seja de maneira independente ou por uma editora, ser maior de 18 anos, né? É, entrar no regulamento, nós temos o regulamento no premiobookbrasil.com.br/regulamento, lá tem dizendo toda a descrição de como se inscreve, o endereço da instituição que você tem que doar o material, e funciona assim: você submete o seu livro, preenche o nosso formulário, né? Envia, coloca lá qual é a doação que você vai fazer. Cada doação que você faz dá direito a você participar de uma categoria. Você pode participar de uma categoria de gênero. Por exemplo, se o seu livro é de poesia, você vai escrever ele em poesia. Se é de fantasia, você escreve ele em fantasia. Uma categoria de gênero. Mas você tem um eixo especial, né? Que é capa Hum, do ano, autor revelação, que são os autores e as autoras que publicaram pela primeira vez em 2022. hum, Tem a autora do ano, que é os autores que escreveram, que escrevem há mais tempo, né? Autor do ano. E tem o livro do ano, né? E você pode submeter também a sua obra a todas essas categorias de eixo especial. E nesse ano nós também temos a categoria chamada Aclamada pelo Público, que é uma hum. categoria que vai para a votação popular. Olha que bacana. Os 10 livros, né, da categoria 1 até a categoria 10, que são categorias de gênero, os vencedores de as obras vencedoras de cada gênero vão concorrer a um prêmio especial, né? E vai ganhar mais um troféu, além do troféu do gênero, ainda tem mais um troféu e tem um prêmio especial que está lá no regulamento, na parte de premiação. É, para quem vencer nessa categoria e vai dar oportunidade para o público conhecer também essas 10 obras que ficarão em primeiro lugar, né, pela votação do júri técnico. E a votação ela funciona assim: a gente recebe as inscrições de 21 de novembro, que já começou, até o dia 21 de dezembro. A gente vai ficar fazendo essa leitura e avaliação até o dia 28 de janeiro. A Uhum. nossa equipe técnica, né, vai avaliar todos esses livros, a equipe de leitura. Esse livro vai ser acompanhado no mínimo por 2 pessoas, cada obra,
e a gente vai chegar a uma média, né, que vai pontuar quais foram esses livros mais bem votados, e no dia 4 de fevereiro a gente vai anunciar quais foram as obras vencedoras de cada categoria. E depois a gente começa essa parte da votação popular com essas obras para essa categoria de aclamada pelo público, né? E as obras vencedoras, os vencedores vão participar do Blitz Cultural, né? Isso Vão aí. receber o troféu, certificado. Enfim, tá tudo lá no regulamento. Se tiver alguma dúvida, pode também mandar um e-mail para bookbrasil2022@gmail.com, após a leitura do regulamento, né, para tirar alguma dúvida. E é isso. Tiver mais Ó, alguma pergunta específica, não sei se eu ótimo, expliquei não, bem. explicou bem. Então, quem quiser participar do prêmio, é só entrar no site premiumbookbrasil.com.br/regulamento, não é isso? Ou através da rede Isso. social, passa aqui para a galera a rede social do prêmio e todos os seus contatos. Gente, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, que foi maravilhosa, muito bacana. Falamos de vários trabalhos bacanas que o Marco já fez, trabalhos sociais, o quanto é importante a leitura e o incentivo à leitura, e desse prêmio maravilhoso que tende muito a quebrar muitos padrões e preconceitos aí, mundo afora. Vamos lá, Marcos, quais os teus contatos? Bom, o site do prêmio é o www.premiobookbrasil.com.br. Lá você vê todas as edições do prêmio, o que foi que aconteceu desde o começo, toda a nossa história. Aí lá também tem as nossas redes sociais, né? Que tem o Instagram, que é o Prêmio Book Brasil, tudo junto. Se alguém quiser contatar pelo telefone para tirar alguma dúvida, eu vou deixar aqui meu telefone, que é o DDD 85, é o 99409 7498. E tem um e-mail também, que é o bookbrasil2022@gmail.com. Então, através desses contatos, vocês Conseguem falam com te a achar gente. e tirar qualquer dúvida sobre o prêmio. Gente, Prêmio Book Brasil, quarta edição, 2022 aqui, 2023, entrando com tudo aí com esse prêmio sensacional. Participem, encaminhem suas inscrições, estamos juntos aqui, o Blitz Cultural, o Prêmio Book Brasil, que esse sucesso vai crescer cada vez mais. Lembrando a vocês que este programa ele tem o patrocínio e tem o incentivo do Mineiro Delivery Aclimação. Então, quem estiver na região ali de São Paulo, Paraíso, Aclimação, Cambuci, Liberdade, vai lá no Mineiro Delivery, maravilhoso, a comida sensacional. Entra lá, pede lá o cardápio no WhatsApp do Mineiro Delivery, que é o 011 91694 7144, ou pede pelo iFood ou pelo Mineiro Delivery direto, então não tem desculpa, vários pratos sensacionais, massas, comida mineira é sensacional, tempero mineiro é outra coisa, então, de sobremesas a pratos magníficos. Entra lá para vocês conhecerem o cardápio e agradecer aqui a parceria do Mineiro Delivery com o Blitz Cultural. Marcos, quero te agradecer por fazer parte aqui do Blitz Cultural, por mais essa edição. Estamos chegando quase ao finalzinho do ano aqui, começando dezembro, então estamos conversando aqui, finalizando na verdade, com tanto sucesso que houve esse ano, teve momentos que não foram bons para algumas pessoas, mas vitoriosas para diversas outras pessoas, e é o caso aqui do Prêmio Book Brasil, que está alçando mais um degrau. Então, te agradecer por fazer parte aqui e assinar também aqui a presença aqui no Blitz Cultural, cara. Eu que agradeço. Quero só lembrar que você estava falando de São Paulo, né? A nossa instituição que é beneficiada esse ano vai ser em São Paulo, né? Em Sorocaba, que é o Terminal da Leitura. Todos os anos nós temos uma instituição. No primeiro ano foi no Ceará, no segundo no Rio Grande do Sul. Nesse ano nós fizemos no Rio de Janeiro e agora em 2023 vai ser em São Paulo, né? Pois Então é. vocês de São Paulo também já estão convidados para participar, né, em fevereiro da nossa ação. E eu quero agradecer aqui o Blitz Cultural, o Daniel, pela oportunidade de estar falando desse projeto. Como eu estava falando, né, as pessoas vão chegando e vai gerando essa credibilidade, e aqui é mais um espaço que está arrumando, né, com essas ações. Então, assim, muito obrigado a você, ao Blitz, a todas as pessoas que assistiram. Um grande abraço. A Muito feliz gente, mesmo pela a gente que oportunidade. agradece e as portas estarão sempre abertas, Marcos. Então é isso, te agradecer mais uma vez. Gente, esse foi o nosso Blitz Cultural de hoje, sensacional, magnífico. Então, divulguem, incentivem,
cada vez mais a leitura, compre livros de autores nacionais, autor brasileiro, divulgue o autor brasileiro, vamos dar aquele incentivo ao artista nacional, porque é o apoio de vocês que a gente continua andando, continua seguindo em frente e criando e produzindo. E aguardo vocês semana que vem, neste mesmo horário, às 21h30, aqui na VRT Channel, sempre trazendo um convidado especial aqui para a gente, e logo os finalistas também do Book Brasil, não é isso aí, Marcos? Com certeza. Todo mundo aqui. Maravilha! É isso aí, gente. Um grande beijo no coração de todos vocês. Uma ótima semana, muito sucesso, paz, saúde, prosperidade a todos vocês. E até semana que vem. Tchau!